O Oeiras Digital recebe hoje a vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Oeiras, doutora Marlene Rodrigues. Reconhecida pelo seu trabalho académico, é professora universitária e especialista em questões sociais. É com grande prazer que a recebo hoje, em entrevista exclusiva ao Oeiras Digital. É valorizando o interesse público que o Oeiras Digital se torna mais próximo de si. Como é que olha para estes novos fenómenos, principalmente da pobreza e do desemprego, no Concelho de Oeiras, que é exatamente onde está a trabalhar neste momento? Bem, eu sou assistente social de formação, de base, depois tirei outros graus e noutras áreas mais alargadas, mas sempre muito ligada a estas áreas. E, para além da minha profissão como docente universitária, neste momento abracei este desafio e sinto que, de facto, poderei, no fundo, colaborar nesta área específica que tem a ver com as pessoas que se encontram mais vulneráveis e mais carenciadas e em exclusão social. A senhora vereadora é também especialista na área social. Como é que olha, em termos mais genéricos, para o flagelo do desemprego, que afeta tantas milhares de pessoas neste país e que, como disse, também afeta muita gente em Oeiras? Como é que olha, portanto, para este flagelo, tendo em conta que afeta agregados familiares, crianças, jovens e, no fundo, o futuro do país? A questão do desemprego é uma questão que se coloca também ao nível de toda a população portuguesa, especialmente a jovem, e, como sabe, as políticas, as novas gerações das políticas sociais visam a inserção e a ativação, que são conceitos das novas gerações das políticas sociais, que entram em contradição com as antigas políticas sociais, que eram indemnizatórias no sentido de dar subsídio às pessoas, mas sem ter a contrapartida delas procurar de haver um trabalho de ativação. Mas essa ativação das políticas sociais visam o trabalho socialmente útil e a formação profissional, mas não, sendo um aspecto muito importante, ainda assim não cria trabalho assalariado e com alguma sustentabilidade. A Câmara Municipal de Oeiras tem um programa que é conhecido de grande sucesso, que é o Programa de Emergência Social, o Fundo de Emergência Social, que está na sua tutela. Este programa corresponde muitas vezes a situações de desemprego, famílias que muitas vezes ficam com um dos membros no desemprego e que não conseguem, no fundo, corresponder àquilo que são as despesas, àquilo que são os compromissos que a família assumiu, e aí entra a ajuda da Câmara. O que é que nos pode falar sobre o Fundo de Emergência Social? Eu, em primeiro lugar, gostaria de dar este testemunho sobre a vivência que tenho tido, muito curta ainda, como vereadora nesta área, que é o seguinte: o Concelho de Oeiras tem, de uma forma exemplar, investido na ação social, na saúde é espetacular. Este Fundo de Emergência Social visa precisamente suprir respostas que a Segurança Social neste momento não está a dar. As nossas famílias são inúmeras, que nos estão a solicitar, portanto, ajuda de rendas, de eletricidade, de gás, de cabazes de alimentares também. E, portanto, se não fosse esta almofada, teríamos famílias que não poderiam
A almofada seria o colchão, ou seja, nós estamos a tentar que a almofada possa ser um alívio para que estas famílias não entrem numa trajetória de pobreza instalada. E isso é a forma que nós temos. Claro está que depois, localmente, estas famílias têm que entrar no circuito tradicional da intervenção da Segurança Social, no caso de fora de Lisboa, e da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, na cidade de Lisboa. Estamos a falar no Concelho de Oeiras, é a Segurança que a Câmara Social. Municipal vai para além do Estado de uma forma muito substancial. Portanto, este Fundo de Emergência Social Exatamente. vai muito mais longe que a Segurança Social em termos daquilo que é corresponder às necessidades emergentes e que não dá para esperar. Não dá para esperar porque a espera é criar um laço para a pobreza. Basta às vezes pegar na ponta do novelo para ver se esse novelo não fica a avolumar-se. O que acontece, e isto queria frisar, é preciso acompanhamento e uma intervenção mais estrutural, não apenas emergencial, mais acompanhada, um follow-up destas famílias. Mas isso tem que ser localmente, através das comissões sociais de freguesia, através dos técnicos de terreno, através da Segurança Social, depois e de outras medidas em termos de apoio às famílias, mas isso tem que ser num segundo tempo. A Câmara tem um investimento que eu acho invulgar face a outras câmaras, que é de ter um departamento de ação social com medidas, por exemplo, o cartão 65+, em termos de ajuda medicamentosa, é 50% que a Câmara ajuda as pessoas que estejam em situação de terem o cartão, o chamado cartão R, e que tenham 65 anos ou mais. Portanto, a Câmara tem, de facto, investido para que, face à crise, o nível que a Câmara, ao longo destes anos, tem tido de bem-estar e de qualidade de vida das suas populações, com esta crise não tenha consequências que vá deitar abaixo todo o trabalho de investimento dos últimos anos. São almofadas, mas mesmo assim almofadas que visam depois a reabilitação das pessoas para prosseguirem a sua vida, quiçá depois destes tempos mais tenebrosos que todos os portugueses vivem. A senhora vereadora tutela inúmeras instituições do Concelho ligadas à Câmara, entre as quais instituições que respondem às necessidades da terceira idade. A terceira idade é cada vez maior, não é? Os idosos, com o aumento da esperança média de vida, são cada vez mais. Considera que os idosos em Oeiras são felizes e são bem tratados? Se, por um lado, estamos a procurar apoiar os idosos no cartão 65+, na Oeiras está lá, que são projetos que ajudam a população idosa a suprir alguma das suas carências, temos a sensação, tudo indica que sim, e é uma das minhas preocupações, que existe um número elevado de idosos isolados. E esse isolamento pode ser em função de várias coisas. Claro que a rede social dos idosos diminui consoante a sua idade, consoante o seu envelhecimento ser mais ou menos ativo. Nós temos riquíssimas universidades séniores no Concelho que produzem um trabalho excelente, que tem imensos pessoas daquilo que se designa alta idade, 65 anos ou mais, mas esses são os idosos que estão a envelhecer com melhor qualidade e que têm um nível de dependência elevado. De cultura, de dependência, de independência, de autonomia. Agora, temos também o reverso da medalha, também em Oeiras. Temos idosos muito isolados, com graves carências económicas, com graves carências de autonomia. E é aí que entram as instituições. E é aí, a Oeiras não faz gestão de instituições, a Oeiras procura apoiar as instituições
e também, isto é um sonho meu, levar a cabo um estudo que visasse o mapeamento, a cartografia dos idosos isolados do concelho. Porta a porta, perceber com uma equipa de investigadores, perceber quem se encontra na situação de isolamento, quem é essa pessoa que está em isolamento, é deficiente, é idoso, tem que condição económica, e fazer uma cartografia de 3 tipologias, por exemplo, famílias monoparentais, com uma grande probabilidade de cair em pobreza, idosos em situação de isolamento, pessoas em situação de deficiência e, portanto, esse mapeamento poderia-nos levar a uma avaliação sobre a situação do concelho que visasse depois um plano de intervenção, claro, em parceria com outras instituições do concelho, que pudesse dar resposta a estas situações. Fazendo uma análise mais global daquilo que é a realidade económica do país, deparamos-nos com um governo que anuncia todos os dias indicadores positivos e anuncia todos os dias a tão esperada retoma. A doutora Marlene Rodrigues, que é vereadora da Ação Social, conhece melhor do que ninguém os indicadores do Concelho de Oeiras, que é um concelho muito populoso e que pode naturalmente servir de amostra. Considera que a retoma económica se está a sentir já no terreno, ou acha que são expectativas que estão a ser criadas ainda sem qualquer sustentabilidade? Eu acho que são expectativas que estão a ser criadas sem qualquer sustentabilidade. O que se apercebe agora é que as pessoas têm um sentimento de insegurança constante. Porquê? Porque se há 10 anos atrás nós sabíamos que tínhamos direitos e que esses direitos eram consagrados e seguros até ao final da vida, neste momento, todos os dias o português se vê com cortes, com retração dos direitos, contração dos direitos. As políticas sociais de apoio andam cada vez mais fragilizadas, transformam-se, políticas que deviam ser coesas, intersetoriais, estão cada vez mais fragilizadas e há como que uma quebra dessas próprias políticas sociais, ou seja, as medidas não são sustentáveis ao longo do tempo. E as pessoas vivem constantemente com o coração nas mãos. E Oeiras não é exceção à regra. Portanto, julgo que Portugal não está de maneira nenhuma a sentir-se os efeitos positivos que o Governo anuncia. O que eu também posso constatar é que este Governo pede cada vez mais às autarquias e às instituições privadas uma atuação que lhe competia a ele, Estado-nação, Estado, mas que não há correspondência monetária, não há transferência de verbas para as autarquias, nem mesmo para as IPSS. De certa forma, uma demissão do Estado, mandando a batata quente social para as autarquias, mas depois não atribui às autarquias instrumentos para poderem colmatar. Completamente. Concordo que está a deixar-nos nas mãos uma batata quente, muito, muito quente e muito perigosa. E as autarquias têm neste momento um peso, tal como as IPSS, que podem gerar aqui situações muito complexas. Ambos sabemos que os fenómenos sociais são muito complexos e muitas vezes muito difíceis de detectar. Muitas vezes as instituições podem ter os instrumentos e as competências, mas não têm forma de chegar a eles, são de tal maneira complexos e às vezes impermeáveis. Não é possível muitas vezes penetrar nos fenómenos. Sabemos também que existem instituições mais próximas da população, como as juntas de freguesia, mais próximas do que a Câmara Municipal. A senhora vereadora tem levado a cabo um trabalho em articulação com as juntas de freguesia e considera que as juntas de freguesia têm um papel importante nesta identificação dos problemas sociais. Há
a Comissão Local de Ação Social, que eu presido, tem um núcleo executivo e nesse núcleo executivo tem assento, portanto, representantes das comissões sociais de freguesia e, portanto, é essencial o trabalho das comissões sociais de freguesia, do núcleo executivo da Comissão Local de Ação Social. E porquê? Porque, de facto, a Junta de Freguesia é a instância mais perto das pessoas. E, tal como as polícias, os centros de saúde, as juntas de freguesia são aquilo que se designam os prontos socorros sociais e têm, de facto, neste concelho, feito um trabalho de grande mérito e de grande motivação e adequação até aos novos problemas que vão surgindo. Os senhores presidentes, quer das juntas de freguesia, quer das uniões de freguesia, têm um trabalho articulado, muito próximo e articulado com a Câmara Municipal de Oeiras. Já tivemos a ocasião de ter uma reunião inicial e procurarei ter reuniões mais assíduas para ver até que ponto é que podemos não ter circuitos duplos de atuação, agilizar determinados processos. Por exemplo, o FES, que é o Fundo de Emergência Social, que passa também e que tem que passar qualquer caso de fundo de emergência social, tem que ir à Junta de Freguesia. Há um trabalho de facto notável de rapidez no pedido, de instrução dos processos e depois de envio para a própria vereadora da Ação Social. Agora, há todo um trabalho de agilização de procedimentos, de linguagem comum e de metodologias comuns de trabalho que podem ainda melhorar mais o trabalho que eu julgo que é muito bom e que está a ser feito. Considera que é muito importante as instituições e a Câmara Municipal trabalharem em articulação completamente, para corresponder a este... Completamente, com projetos comuns, com objetivos comuns e, acima de tudo, procurando optimizar recursos. Todos estes fenómenos sociais que temos vindo a falar têm consequências muito evidentes naquilo que é o comportamento, naquilo que é a postura, naquilo que é a vivência dos nossos jovens e das nossas crianças. Uma das instituições que trabalha exatamente com as crianças são as escolas. A senhora vereadora tem diagnosticado problemas ao nível do comportamento, do insucesso escolar nas crianças, sendo que muitos fenómenos ligados à situação financeira das famílias, etc., se vão repercutir exatamente na vida das crianças. Até que ponto é que começa a ser visível alguma instabilidade por parte das nossas crianças? O Dr. Afonso falou muito bem em relação aos problemas macro que depois vão influenciar os níveis mais micro, como por exemplo as famílias e os jovens. Oeiras não tem mais sinalizações na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco do que outras comissões, CPCJs, mas ainda assim tem-se verificado por conversas com a equipa de emergência social, com outras instituições do Concelho, uma avaliação sobre o comportamento dos jovens e também sobre o sucesso ou insucesso escolar dos jovens. E de facto Oeiras também tem um nível de abandono escolar que tem que ser objeto de alguma intervenção e de insucesso escolar e também de comportamentais, porque surge neste momento um fenómeno nas comissões de proteção de crianças e jovens de Oeiras que não é apenas da criança que é vítima de maus tratos e que não está a ser suficientemente protegida no seu desenvolvimento, o desenvolvimento esse que se quer harmonioso, mas
que neste momento algumas crianças estão com comportamentos até de agressores. Existe um conjunto de jovens que já nas faixas dos 8 aos 12 anos que têm comportamentos não só apenas escolares, mas familiares, de agressão aos próprios pais e que são sinalizados às comissões de proteção. Acha que pode ser uma consequência da crise económica e da situação das famílias ou é um fenómeno que também pode ser ligado a outras situações? Isso teria que ser objeto de estudo, porque nós também passamos de uma organização tutelar de menores e de uma concepção de educação de crianças autocrático para uma outra concepção em que o supremo interesse da criança, que eu julgo que é o correto, deve ser o objeto central da intervenção, mas muitas vezes existem também aqui algumas áreas cinzentas, é que não se sabe bem o que é maltrato, o que não é. Também existe uma cultura de autonomia do jovem, às vezes muito exagerada, de não se poder falar muito alto, ou de bater, ou de dar o estalo, que até há bem pouco tempo um bom estalo na hora certa e no contexto certo era uma boa arma pedagógica, neste momento foi crucificada e, portanto, nós sabemos o que é que acontece nas escolas, que existem também jovens que agridem professores, tal como existem jovens que agridem as famílias. Isto porquê? Porque não foi assimilado no estádio de desenvolvimento do jovem determinadas normas, regras e disciplina. Autoritarismo não, autoridade sim, e não foi suficientemente assimilado por parte do jovem, na respectiva fase de desenvolvimento, que essa autoridade era necessária e essa disciplina e acatamento da norma seria um sustentáculo para a consciência moral do jovem formar-se. Logo, existe neste momento alguns fenómenos também em Oeiras de insucesso escolar, abandono escolar, de algum bullying escolar e também de bullying, portanto, de agressão nas famílias, que tem que ser objeto quer do Departamento da Educação, quer da Ação Social, numa intervenção articulada da Câmara nesse sentido e com esses objetivos. Sendo a senhora vereadora também uma académica de excelência e que conhece bem o meio científico, agora que exerce um cargo político, consegue compreender melhor o fenómeno de afastamento entre os eleitos e os eleitores e uma crescente descredibilização da classe política. O que é que nos poderia dizer sobre esta situação? De cada vez mais os políticos estarem distantes das pessoas e até que ponto é que vai afetando a democracia? Eu vou ser, se calhar, um bocado cruel. Eu lembro-me de umas palavras de Helena Sacadura Cabral sobre os intelectuais e os políticos, que eram uns imprestáveis. Isto porquê? Porque não sabiam as coisas mínimas do cotidiano. Do cotidiano, como, por exemplo, quanto é que custa um pacote de leite, quanto é que custa um quilo por exemplo, de batatas. E isto, talvez, ela sendo um pouco dura nas suas palavras, vem no fundo transmitir esta ideia. Parece que o político está fora do cotidiano, ou desempenha um papel que tem que ser, e isto o professor Adriano Moreira também numa conversa também já referiu, que parece que o político desempenha um papel que não corresponde na prática. Isto é algo que cada vez mais se vai verificando e que no fundo tem a ver com esta não correspondência da vivência, da vida. Parece que o político é alguém que está num patamar que não é propriamente do cotidiano. Não, um bom político tem que estar
a par daquilo que acontece na experiência, no dia-a-dia, no supermercado, com os filhos, perto das populações, a falar com as pessoas. Não é alguém que pode estar distante. A política é servir o bem público, o coletivo, e ter, acima de tudo, a noção de serviço em prol do coletivo. Para isso é preciso conhecer o coletivo. Não se pode estar cá em cima a olhar para o coletivo, tem que se mergulhar no coletivo. O resto é politiquice, não é política. Antes de terminar, gostava de ouvir sobre aquilo que os municípios podem esperar do seu mandato. Portanto, os municípios vão estar a ouvir e o que é que lhes poderia dizer sobre aquilo que irá fazer em termos estruturais no seu mandato? O que é que os municípios podem esperar da vereadora da Ação Social? Os municípios talvez não saibam que houve cortes orçamentais, mas o que podem esperar é muito trabalho, muita dedicação e, acima de tudo, uma enorme vontade de resolver as questões mais complicadas, nomeadamente de pobreza, de desigualdade e de solidão. Senhora Vereadora, foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada.